Oi, gente. Estamos em mais um Previdenciando. Mais um. E hoje vamos falar sobre gestão de afastados e limbo previdenciário. Assunto muito importante aí para quem está em auxílio-doença, né? E para empresas que estão, né, com funcionários afastados devido ao auxílio-doença. Temos uma convidada hoje, então fique ligado para assistir aí o nosso vídeo. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast do nosso canal. Hoje a gente está aqui com uma amiga de longa data, muito querida, que a gente ama, doutora Isabelle Paim, que é especialista em Direito e Processo de Trabalho pela IBMEC, né? E está se especializando em Direito Empresarial e Societário. Então, tem tudo a ver com tudo que a gente quiser falar sobre auxílio-doença. Oi, doutora. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vai ser muito bom poder passar um pouquinho de informação aí pro pessoal que está nessa situação. Então, só agradecer. Então, vamos lá. O que a gente, pra gente que é uma honra te receber aqui. Eu agradeço. O nosso objetivo aqui sempre é mesmo trazer informação, né, para todo mundo que assiste. E é isso. Vamos começar aí. A doutora Isabelle já teve, né, um amplo conhecimento aí em empresas, então conhece aí um pouco tanto o lado empresarial, né, quanto o lado ali do empregado que está ali nessa situação de afastamento por um auxílio-doença. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque assim, acho que a gente vamos fazer mesmo igual um bate-papo, porque assim que eu acho que fica super leve, super gostoso. Exatamente, né? porque o tema é denso. Deixa os nossos convidados mais à vontade. A gente, né, assim, a gente faz muito aposentadoria, muito planejamento previdenciário, mas a gente recebe muita auxílio-doença, né? A gente faz muito auxílio-doença. Então, eu acho que hoje em dia até, que a gente já falou em alguns podcasts, os pedidos de auxílio-doença eles estão cada vez maiores no INSS, né? Inclusive agora eles estão sem fazer perícia presencial por falta de perito e a fila tá gigante, né? Então, de fato, a gente tem um benefício que tem muita demanda e as pessoas elas têm muita dúvida. Ao mesmo tempo que as pessoas falam assim, vamos encostar, elas têm muita dúvida, né? Dúvida de como proceder, de como pedir, de o que pode acontecer, de quem que... Enfim, muita coisa. E não só, assim, o próprio trabalhador, mas as empresas em si também, elas têm muita dúvida do que fazer e até de entender esse momento que o colaborador está passando, né? E é uma situação muito sensível, porque o colaborador fica sem a fonte de renda dele, fica sem o benefício, e a empresa fica sem a mão de obra e correndo o risco também. Então, exatamente. E aí a gente precisa estar sempre de olho nos dois lados, né? Poder socorrer os dois lados. Sim. Ontem mesmo, engraçado, que a gente ia gravar sobre isso hoje, e ontem mesmo apareceu uma situação assim, para mim, a parte de medicina do trabalho, né, fez todo, como se fosse um laudozinho mesmo, do que a pessoa tinha que fazer, um passo a passo para a pessoa, né, para o empregado que estava afastado ali da empresa. Então a gente vê que fica cada um joga para um lado, né? E o empregado fica ali também perdido, sem saber o que está acontecendo. Vou para onde, faço o quê? E a gente vê que se a medicina do trabalho está desse jeito, né, indicando, mandando um passo a passo, é porque realmente a empresa não sabe o que fazer. Exatamente. E aí é importante dar a assessoria jurídica para esses casos, né? A gente fala no âmbito empresarial que o jurídico ele deixou de ser só contencioso. E ele precisa participar mais das decisões da empresa, ele precisa direcionar a empresa, porque numa situação dessas de limbo, como a gente vai falar aqui agora, a empresa não sabe, e o pior é que ela acaba se omitindo também, por não saber como agir. Mas o médico do trabalho, ele é muito importante dentro da empresa, porque ele funciona como um braço direito.
no sentido de que a gente precisa deixar esse profissional ciente de como que ele vai receber esse funcionário num eventual retorno, como que ele pode preencher o laudo dele, justificando, e é importante que ele preencha da melhor forma ali o laudo, com as observações que ele constatou ali do funcionário, que ele não faça só apto, inapto para o retorno, porque isso acaba dificultando um pouco mais a situação. Então, é importante que o profissional da medicina do trabalho, ele atue nesse sentido e a empresa confie realmente no trabalho dele, esteja sempre alinhada no que está acontecendo, para a gente poder lidar com essa situação, que é uma situação delicada, da melhor forma possível para o colaborador e para a empresa. Porque eu entendo que o limbo previdenciário é uma situação difícil muito para o colaborador, mas também muito complicada para a empresa também. Então, esse olhar atento é importante. Vamos dar uma passada só na questão do limbo previdenciário para as pessoas entenderem mais do que a gente está falando. O que acontece? A gente chama de limbo previdenciário, né, num termo jurídico que a gente estabeleceu, mas é exatamente esse limbo, é aquele período que a pessoa fica... Ela estava em benefício previdenciário... Ela ficou pelo INSS um tempo, o INSS deu alta, ou seja, não passou numa perícia de prorrogação. E quando ela, diante dessa negativa, procura a empresa, o médico do trabalho também não admite essa pessoa de volta ao trabalho. Ou seja, fala que ela está inapta a trabalhar. Então a pessoa fica assim, numa situação realmente de limbo. Porque o INSS diz que ela pode trabalhar e a empresa diz que ela não pode trabalhar. Né? Então, a pessoa fica naquela situação assim, pera, e agora eu vou viver do quê? Porque até ontem eu estava com o meu benefício, eu tinha meu salário da empresa e agora já não tenho nenhum nem o outro. O que eu vou fazer? Né? E o limbo previdenciário é essa lacuna, né, na lei, porque a própria legislação não estabelece uma regra certa. E aí o funcionário ele fica sem a fonte de renda dele, fica sem poder trabalhar e a empresa fica sempre sem a mão de obra, né? Então, só simplificando, né? A gente está falando aqui de segurados empregados. Né? Isso aí. A gente está falando de quem tem um vínculo empregatício mesmo, ali, uma carteira assinada, né? E fez o pedido no INSS, às vezes pode nem ser só uma prorrogação que foi negada, pode ser um pedido inicial de benefício que foi negado também. Sim. E que você vai... mas é porque geralmente é mais difícil, porque quando a pessoa ela vai pro INSS já da empresa, ela é um funcionário, um empregado de carteira assinada, ela já está pelo menos há 14 dias afastada de atestado médico. Então, geralmente, quando chega nessa situação... Geralmente consegue-se o benefício no INSS. E o primeiro afastamento tem. Mas é óbvio que pode exatamente acontecer. Pode ser na primeira. E eu acho que essa dificuldade das pessoas entenderem o que é o limbo, porque o limbo pode acontecer de várias formas. Pode ser o funcionário que recebeu o benefício e depois foi considerado apto pelo INSS e não estava apto e a empresa não aceita. Pode ser o funcionário que não tinha o período, né, de carência e não conseguiu. Exatamente. Nesse até que acontece, né, o indeferimento logo no primeiro pedido. Sim. Porque aí ele não estava com a carência para o benefício, então é negado. A gente já pegou alguns casos assim. Imagina aquele funcionário de 2 meses de casa que se acidentou. Esses são mais complicados. Né? E aí a empresa não aceita e aí ele fica perdido. Então eu acho que essa é a dificuldade de entender o que é o limbo para poder traçar a melhor estratégia para os empresários. E a gente está dizendo aqui... Só a título de curiosidade, no estado do Rio de Janeiro, no mês de dezembro do ano passado, a Junta Comercial emitiu um estudo que eles sempre fazem, que no ano de 2023, 72 mil novas empresas foram abertas só no estado do Rio de Janeiro. E a gente pensa sempre em empresas grandes, mas na maioria das vezes são micro e pequenas empresas que têm um quantitativo de funcionários e que também precisa saber gerir, né?
Exatamente. Inclusive no que você falou em relação ao médico do trabalho estar alinhado, porque hoje em dia, mesmo você tendo um funcionário, você precisa ter, né, assistência da medicina do trabalho. Mas o que eu acho importante, assim, o fato de o médico do trabalho, ele pode ajudar muito uma empresa, ele pode atrapalhar muito uma empresa, porque geralmente o conhecimento jurídico da questão ele não tem. Ele tem o conhecimento médico, mas ele não vai ter o conhecimento jurídico. Sim. Então tem que ter um alinhamento entre um jurídico bem estabelecido de uma empresa e a medicina do trabalho, justamente para fazer essa função do que o que a gente chama de gestão de afastados. Porque como a gente vive nessa situação de ter uma lacuna e aplica-se, né, analogia, aplica-se, né, questões, regras que a gente tem na lei para suspensão de contrato de trabalho e retorno, a gente se a gente não tem uma gestão bem feita, exatamente, a empresa vai sofrer. E aí você vai pegar junto dessa estatística das empresas que fecharam, vamos ver aí quantas empresas acabam quebrando por causa de uma ação trabalhista. Tem empresas que não suportam nenhuma ação trabalhista. Exatamente. Vai pegar aí pessoas que têm que se tomar uma ação trabalhista encerra as atividades empresariais, porque não tem como sustentar. Então, às vezes não, 100% das vezes, se você tiver um investimento numa gestão, um jurídico forte, consultivo, que possa respaldar todas as atitudes de uma empresa, você vai ter muito... É mais barato do que você depois ter que arcar, né, com as consequências. Porque a jurisprudência trabalhista, ela já é sedimentada no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento desse período em que o funcionário se encontra nesse limbo previdenciário é da empresa. É da empresa. Exatamente. Da empresa, justamente. E por que as empresas muitas vezes acabam pecando? Porque elas desconhecem. Porque o limbo previdenciário, ele permeia as questões trabalhistas, previdenciárias, empresariais e do direito médico. Sim. Então, por isso a necessidade de alinhamento da empresa, do corpo diretivo da empresa com o médico do trabalho. E vocês podem até questionar como é que a empresa, então, ela pode agir nessas situações para que a gente possa levar esse momento tão sensível do colaborador e da empresa de uma forma mais tranquila. A gente pode diminuir a mitigar os riscos da empresa acompanhando o funcionário nesse período. Então, aconteceu do funcionário pedir o benefício de auxílio doença. Conseguiu, a exemplo. A empresa acompanha esse funcionário, ela pode ajudar entrando com um pedido para o funcionário, porque o pedido pode ser feito tanto pelo próprio trabalhador como pela empresa, né? A legislação até autoriza, né? Uhum. A gente faz muito. Ajuda muito, até porque é muito informatizado, é tudo informatizado e às vezes o colaborador não desconhece, né? Então é importante. E numa eventual negativa, a empresa também, se quiser, pode ir lá fazer o recurso administrativo, pode entrar, se for da política da empresa, entrar com ação judicial para ajudar o funcionário nesse momento, né? Mas é importante dizer que a empresa ela precisa ter já alinhada um regulamento interno, políticas já pré-estabelecidas para que ela saiba como agir nessa situação com os funcionários. Porque quando você faz para você precisa fazer para os outros. Você não pode agir de forma contrária. Então, para não prejudicar o empresário, a gente sempre orienta que ele pré-estabeleça lá a forma como ele vai agir. Olha, nós vamos ajudar aqui o colaborador, mas nessas e nessas situações, colaboradores mais antigos, porque isso facilita e também não cria um precedente e acaba prejudicando a própria empresa, né? E até levando para um lado de defesa da empresa, né? Ainda que a gente tenha a jurisprudência já pacificada que a responsabilidade é da empresa,
numa tentativa de se defender, ela vai conseguir através disso, né? Do acompanhamento que ela fez durante esse período. Então, se realmente ela largou, né, o funcionário de lado e deixou por conta própria para que ele resolvesse, não prestou nenhuma informação, não foi atrás, não ficou atrás de atestado médico, se estava indo no INSS pedir prorrogação ou não, aí ela já está se colocando como culpada mesmo. Exatamente. Na verdade, assim, até é aquela questão. Quando a empresa ela não tiver como capacitar os funcionários não, o jurídico dela própria, né, para essa função de lidar com a parte previdenciária, ela tem que, ou no mínimo, né, pegar e indicar alguém, ou fazer alguma consulta com especialistas na área, porque justamente é muito prejudicial. Eu não acho que se uma empresa ela faz a função dela, que ela vai precisar nem se defender. Entendeu? Por mais que ela tenha... bastante. Se ela precisar, se ela, né, tiver em cima do funcionário... Gente, porque na minha cabeça, não sei, né? A gente é previdenciarista. É muito simples. Você vai pegar uma situação em que foi negado no INSS, ingressa com ação judicial na Justiça Federal contra o INSS ou, né, na Justiça Estadual, dependendo da situação, para tentar obter o benefício. A gente sabe que a situação do limbo previdenciário é justamente pela ausência de lei. E a gente tem lá o projeto que a gente não sabe quando que vai sair. E o que a gente tem é a aplicação de umas leis que vão falar sobre a situação da hierarquia dos laudos, né? Sim, exatamente. Dos laudos médicos. Então, a hierarquia do laudo médico do perito do INSS, ela né, define a questão. Então, assim, se você muito pega... antiga, né? De 49. Eu não lembro, mas é antiga, já é uma legislação antiga que tiveram que se respaldar de alguma forma para poder justificar aquela situação. Na verdade, de se livrar o problema do governo. Jogar em situação pública, iniciativa privada. Essa é a realidade. E aí, aquele negócio. Você coloca uma pessoa... Se você não tem um jurídico capacitado, você tem que procurar alguém que vá poder orientar. Por quê? Porque uma ação dessa, hoje em dia, ela não vai demorar tanto. Entendeu? E aí, você consegue suprir a necessidade daquele empregado. Porque se você reconhecer a incapacidade pretérita, você vai fazer com que ele pague... se pague todo aquele período retroativo, entendeu? E ainda ganha tempo para ir fazendo um certo caixa para pagar o período do cara que ficou sem trabalhar se você não ganhar. Pô, depois de um laudo pericial, depois de uma perícia judicial, você já tem como saber se a pessoa vai conseguir o benefício ou se não vai conseguir o benefício. Então, assim, chega a me dar uma certa revolta. Doutora Tatiana, minha sócia, já presenciou arrumando confusão no telefone. Porque só arruma confusão com quem arruma comigo. Mas a gente indicou o cliente, acho que não foi nem eu que tinha mandado ele pra empresa. Não fui eu. Então, a gente passou o cliente de volta pra empresa porque ele perdeu o processo de auxílio-doença. Porque a gente sempre prefere questionar o INSS primeiro justamente por aquela questão. O INSS erra muito. Sim. Erra muito. Se a gente... se conforma com o não do INSS, deixa pra lá, a gente nem trabalha mais, né? Então, a gente vai questionar aquela situação. Olha, a pessoa realmente está debilitada, ela está incapacitada para trabalhar, entra com a ação. Saiu o laudo médico judicial, a gente já sabe como vai ser a sentença. Então, aí a gente já mandou a pessoa de volta pra empresa, e aí a advogada me ligou transtornada, dizendo que eu estava errada, que... não era a empresa que tinha que pagar esse período, que isso é um absurdo, que não sei o quê. Pergunta se fez a gestão. Não, de forma Pergunta alguma. se teve um acompanhamento. Se chegou para o empregado e falou, o senhor continua incapacitado? Cadê seu laudo médico? Cadê sua declaração? Cadê as provas? Cadê o número do processo? Entendeu? Não procurava nem ligar para saber... Pô, teu funcionário, entendeu? E aí não sabe nem o mínimo da legislação. E aí ainda liga para bater boca com a gente que sabe. E aí não teve jeito, complicado. Né? Ela, não sei nem como é que ficou essa situação hoje. Tá com processo judicial. Contra a empresa. E por isso que a gente bate na tecla da consultoria, da importância do jurídico. Porque numa situação dessas, o que é o recomendado para a empresa? Ocorreu a situação do limbo previdenciário. Do ponto de vista da empresa,
acompanhe este colaborador. Tenha sempre contato com esse colaborador. Em muitas empresas tem setores próprios para isso, né? Setores de responsabilidade social, que acompanham, e o colaborador ele também tem essa obrigação de manter a empresa informada. É uma via de mão dupla. Ele tem que informar, olha, eu estou nessa situação, já mandei documentação para o INSS, passe a documentação para a empresa, para ela também ter arquivado, porque é importante, né? Porque, infelizmente, o que acontece muito? E aí a importância da gestão de afastados, que é uma forma da gente também diminuir um pouco o risco da empresa. Ela pega toda a situação do colaborador nesse período. Ela vai ver os colaboradores que estão em processo inicial junto ao INSS, colaboradores que estão recebendo benefício, colaboradores que às vezes já até faleceram e o contrato ainda está suspenso, a empresa não está nem sabendo, o familiar não comunicou a empresa, então existem muitos casos assim. Então a importância da gestão é para a empresa tomar para si a responsabilidade de gerir da melhor forma aquela situação. Também a importância do médico do trabalho de fazer um laudo bem completo. Eles até orientam que os laudos tenham 2 folhas. Faça suas observações. Olha, eu entendo que esse funcionário ele não está apto para retornar, mas eu consigo vislumbrar aqui uma outra função que não a original, que ele possa exercer, que não comprometa a situação de saúde dele. Então, esse papel de readaptar o funcionário, realocar o funcionário na empresa é muito importante. E é algo que a gente orienta, a gente explica para os empresários, porque se deixar acumular, o problema lá na frente é muito arriscado. E do ponto de vista empresarial, a gestão do passivo trabalhista é importante, porque isso pode fechar uma empresa. Então, não pode ser de forma alguma negligenciado. Isso é muito importante. Saber quando o funcionário ele tem que voltar para a empresa, porque ele tem o dever legal, né, de se apresentar depois, até 30 dias depois, né, que o benefício cessa. E é muito desconhecimento, porque às vezes o funcionário ele recebia o benefício, o INSS agora cortou o benefício, entendeu que ele estava apto, ele não entende, recorre administrativamente e ele acha que por ele estar recorrendo administrativamente ele não precisa voltar a trabalhar. E a empresa acha que ela não pode aceitá-lo de volta. Então, pois é. Só que a legislação não proíbe isso. A empresa pode aceitá-lo de volta enquanto o recurso está correndo. Inclusive, o laudo do médico do trabalho vai estar acima do laudo do médico assistente dele particular. Exatamente. Então, se o médico do trabalho estiver alinhado com a empresa, é até aquela situação de, por exemplo, a pessoa que não tem carência no INSS suficiente e aí não está apta a trabalhar. É uma questão da empresa funcionar junto, trabalhar junto, de forma conjunta mesmo com a medicina do trabalho. Readmite a pessoa, manda embora, cara. Exatamente. Manda embora, porque se foi negado pelo INSS por falta de carência, aí é um problema que a empresa já se eximiu. Ela não tem o que fazer, entendeu? E aí, se funcionar alinhado, beleza. O atestado hoje em dia não evita nem dispensa. Então, assim, exatamente, é aquilo que a gente falava antes, a forma como a empresa vai proceder durante esse período é determinante para o resultado final. É óbvio que a gente só mitiga o risco sempre existe, nada inviabiliza uma reclamatória lá no final, a gente não tem controle sobre isso, mas a gente pode, com várias ações, minimizar esse risco para o empresário. Exatamente, minimizar o dano, porque hoje em dia ainda é complicado. E assim, o que me assusta mesmo são as pessoas que estão na frente do jurídico dessas empresas e eles não terem nenhum conhecimento sobre isso. Exatamente. Então, é importantíssimo a gente cada dia mais estar especializando advogados para conseguir fazer essa gestão. É importante, não até a ideia desse vídeo, ela não é só informar ao empregado que ele tem direito de receber os salários do período que
ele não teve reconhecido pelo INSS. Mas a ideia também é você informar o empresário que ele tem esse dever. Exatamente, que ele tem o dever. Então, que ele tem que se respaldar para isso não vir a atingir de forma significativa o patrimônio da empresa, entendeu? Então, ele tem que realmente trabalhar com gente capacitada e habilitada. Porque, por exemplo, a senhora que me ligou para falar, é o que eu falei para vocês aqui em off. Eu nunca vou entrar numa discussão com uma pessoa que tenha o conhecimento específico daquela situação se eu não tiver. Sim. Então você chega com toda a autoridade do mundo para dizer que a pessoa está errada sem saber que ela, na verdade, está certa. Infelizmente, não tem para onde fugir. O que a gente tem de entendimento hoje, 100% das ações que a gente entrou de linha previdenciária, a gente ganhou. Entendeu? Porque, ainda mais que a gente comprova que a pessoa tentou. Ela não se conformou com o não do INSS, foi atrás e mesmo assim não conseguiu. Então, aí é uma questão realmente da empresa. Entra bastante no que a gente conversou em um outro vídeo, né, com a Ludmilla, né, de segurança do trabalho, da importância de um engenheiro, né, de um médico de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, qual a responsabilidade social dele. Então, é pensar nesse conjunto também. Enquanto a empresa está ali preocupada com o seu funcionário, tendo toda essa assessoria jurídica, ela vai estar minimizando para ela também a falta de um funcionário. A gente entende que se o funcionário também está ali, né, sofrendo, sim, a empresa também está sofrendo ali com a perda de um funcionário. Né? Um funcionário a menos, uma pessoa a mais que ela vai ter que pagar extra. E aí ela pode tentar evitar essas situações se ela tiver um assessoramento, né? Tem que ter, porque se a gente não... se o empresário ele não estiver assessorado de uma forma correta, o risco é absurdo. Você vê, a gente já teve ações aí de... Foi isso que a gente estava falando, 40 mil, 50 mil. Por falta de pagamento. Que atinge durante muito o caixa da empresa, né? Exatamente, atinge assim, diretamente. Se você for pegar uma empresa de pequeno, médio porte, você pode quebrar uma empresa com uma brincadeira dessa. Entendeu? Então, assim, e hoje a legislação ela vai te permitir fazer parcelamento de até 6 vezes. Exatamente. Então, cara, não é uma situação assim simples de se resolver, entendeu? Então, o empresário precisa estar ciente disso, precisa estar ciente, né? Sim, até as próprias empresas de grande porte também, porque ficam numa falta de conexão. Às vezes é mais fácil, eu acho, desculpa te interromper, mas eu acho que às vezes é mais fácil você pegar um jurídico melhor numa empresa pequena porque ela não tem um corpo jurídico, então ela vai procurar assessoria especializada. Agora, a empresa grande que tem um corpo jurídico, ele já chega para você querendo, não, eu sei tudo, a gente sabe tudo, às vezes não tem. Isso é um preconceito. Todos os nossos membros previdenciários foram contra empresas grandes. Eu lembrei de uma que, assim, a audiência trabalhista foi um horror, porque a própria testemunha que era empregada, né, da empresa, que estava ali para tentar defender a empresa, acabou por jogar a empresa mais no buraco ainda, porque era um disse-me-disse de que tinham enviado um e-mail ou que tinha enviado uma carta, e aí tinha R e não tinha, e aí se complicaram e perdeu, não teve jeito, né? A pessoa estava indo ali na empresa todo mês, e a empresa, uma sede aqui, mas a sua principal em São Paulo, uma não comunicava com a outra, e aí acaba perdendo, não tem jeito. Essa falta de comunicação, né, em empresas grandes. E eu vejo muito a preocupação, já vejo isso, a preocupação de empresas que tenham já implementado um programa de compliance. Elas atuam muito nessa colaboração, nessa parceria com o colaborador, porque, de fato, a relação da empresa com o colaborador é uma relação de parceria, né? Tem que ser. Você tem que ter essa confiança. E aí, nessas empresas que investem na qualidade do meio ambiente, do trabalho, numa política de
auxiliar o próprio colaborador nesse momento difícil, manter contato. A gente vê que essas empresas, elas caminham para não sofrerem com reclamações ou com outras indenizações que porventura possam acontecer, né, nessas situações. Então é interessante, e quando a gente fala também de compliance, a gente não tira as micro e pequenas empresas. Isso é algo que pode ser estabelecido em qualquer empresa. Qualquer organização ali é importante. Você está gerenciando vidas. Então, é fundamental que o empresário tenha essa noção de organização, de uma política interna, porque isso faz toda a diferença lá na frente. Toda a diferença mesmo. A gente vê uns casos muito absurdos aí nas notícias. Recentemente eu vi de uma empresa que ela tinha para os funcionários que estavam em limbo previdenciário, ela tinha algo que eles chamavam de quarto de vidro, porque eram os funcionários que eles não conseguiam colocar, não conseguiam dar outra função, não queriam também, então eles jogavam essas pessoas, ficavam pessoas no ócio, não tinham nada para fazer, e elas já sabiam que um tempinho depois elas iriam ser mandadas embora. Então, assim, análogo à escravidão. Que triste ver uma situação dessa, sabe? Com tanta informação, sabe? Eu me admiro, gente. Eu fico pensando. Por isso que a visão da ordem tem que ser cada dia mais difícil mesmo. As pessoas têm que ser mais seletivas mesmo quanto aos advogados que contratam. É o que eu penso, né? Perdão da opinião. Sim. Tem que ser. Concordo. As empresas, principalmente, você está lidando ali com o teu patrimônio, que coloca comida na tua mesa, você vai contratar um corpo jurídico que não tem informação, que te faz... Como que isso passa por um advogado? E aí eles orientam que faça cálculos, veja se as possíveis indenizações são maiores, são menores do que o valor que ele pagaria no período que o funcionário está afastado, né? Sem receber o benefício no limbo, né? Então é complicado. Qualquer ação trabalhista aí hoje em dia não sai por menos de 20 mil, 25 mil. É complicado lidar com esse tipo de situação. É de valor da causa, que eu digo assim. E a gente fala muito que o negócio só cresce com o olhar do dono. Então, por que não o empresário focar mais ali na sua empresa, que é a sua casa, onde você tira o seu sustento. Sim. E pensar que se você está ali, são colaboradores mesmo para o seu sustento. Você está ajudando o sustento dele e ele está ajudando no seu. Então, pensar, né, sobre isso. Exatamente. E trazer cada vez mais um apoio ali, né? A gente nunca sabe de tudo, então você tem que se apoiar em pessoas que têm o conhecimento especializado. Valorizar. O jurídico, ele tem que estar presente na tomada de decisão da empresa. Exatamente. Isso é importante. Porque faz toda a diferença. Faz, lógico. E então, assim, para mitigar, você é empresário, para mitigar os riscos durante essa situação, entenda o que é o limbo previdenciário, compreenda a situação que o colaborador está passando, invista na gestão de afastados, porque ela é muito importante, participe de todo o processo, documentação, comunicação, veja se o funcionário ainda está vivo, porque acontece, né, de o funcionário já falecer, veja se não está na época do funcionário voltar, porque se o funcionário não se apresentar no prazo de 30 dias, já é simulado, né, que é abandono de emprego, pode configurar, mesmo a gente sabendo que as decisões dos juízes são no sentido da empresa fazer essa comunicação. Mas eu até tenho uma opinião distinta, porque eu acho que se a súmula já está me dizendo que depois de 30 dias que o empregado não se apresentou e não justificou o retorno, já pressupõe que ele não vai voltar. Mas faça essa comunicação, tem que ter a comunicação, faça a comunicação para se respaldar, empresário. E seguir da melhor forma, junto com o médico do trabalho, bem atualizado, bem orientado, porque aí o caminho é um pouquinho mais leve nessa situação. Isso aí, e aí do outro lado, né? Se o empregado, né, se vê aí sem um apoio, né, da sua empresa, do seu trabalhador, do
seu empregador, que você procure, né, um especialista também em direito previdenciário, porque é ele que vai vislumbrar ali a possibilidade de existir um limbo previdenciário em que você tem algum direito a receber alguma coisa, seja do INSS ou da própria empresa a nível trabalhista. Então, procure também, né, os seus direitos. Eu acho que o papo é isso. É a importância do previdenciarista, e do advogado empresarial. A gente caminha juntos. A gente caminha juntos. Caminha mesmo. E se o empresário ele tiver realmente visão de empreendedor, ele vai visualizar isso. Porque hoje em dia a empresa não é só quanto você ganha, né? É quanto você deixa de gastar. É verdade. Então, principalmente que você deixa de gastar. Então é isso, gente. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de começar o ano aqui com vocês com informação muito bacana. É isso. Obrigada aí. Legal, a gente que agradece. Obrigada. Esperamos para uma próxima. Um próximo bate-papo. Isso aí. Obrigada. E a gente encerra assim. Se tiver alguma dúvida, lembra sempre de comentar, curtir, compartilhar. Manda para quem você acha que pode se interessar, né? Os empresários da vida de vocês. Que está em um limbo previdenciário. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.